Uma tempestade obrigou um avião a fazer um pouso forçado. Neste episódio dramático da vida real, várias pessoas que não se conheciam se uniram numa mesma sintonia. Julia Smith é uma jovem escritora de sucesso que vem alcançando destaque comercial e da crítica em escala internacional. Nos últimos meses, ela se dedicou diariamente na criação do seu livro, que finalmente ficou pronto. E neste fim de semana, ela irá fazer o lançamento em outro estado. Ela estava super empolgada e começou a arrumar as malas para viajar, pois o grande dia estava próximo. Ao seu lado estava o Thomas, seu marido que a ajudava a organizar tudo. Thomas sempre falava que entendia os compromissos de trabalho dela, suas viagens e o tempo que ela passava escrevendo. No entanto, ele apenas reclamava que depois do lançamento do mais recente livro, ele se via um pouco durante o dia. Mas Julia precisava fazer essa viagem. No momento, ela não tinha escolha. E na manhã seguinte, seguiu para o aeroporto, onde chegou ao seu destino. Numa livraria moderna da Avenida Central, estava acontecendo o lançamento de mais um livro de Julia. Ela estava muito feliz por realizar tal evento. E não demorou muito para o espaço ficar lotado e formar uma longa fila de leitores ansiosos para tirar fotos e terem os livros autografados pela própria escritora. No fim do dia, ela estava certa de que fez um bom trabalho e que a tarde de autógrafos foi um sucesso. À noite, a editora do livro marcou um jantar com a escritora e alguns colaboradores do projeto para comemorar os resultados positivos que alcançaram. Lá eles conversaram, riram e fizeram vários planos, como, por exemplo, fazer outras tardes de autógrafos em outros estados. Na manhã seguinte, Julia precisou acordar cedo para não perder a hora do voo de volta para casa. Então, rapidamente, ela fez o check-out no hotel e seguiu para o aeroporto feliz, pois tudo tinha dado certo. Já na poltrona do avião, ela começou a pensar numa surpresa para o marido. E por sua mente passou várias ideias românticas. Pois ela gostaria muito de comemorar o sucesso do seu livro junto com seu marido, quando chegasse em casa. Durante o voo, Julia tomou bastante água como de costume e, consequentemente, precisou ir no minúsculo banheiro na parte traseira do avião. De repente, ela sentiu um tranco tão violento que a jogou contra a porta. Assustada com o que poderia ser, ela conseguiu abrir o ferrolho da porta e sair. Neste momento, ela deu de cara com os comissários de bordo presos com o cinto de segurança. Eles acenavam ligeiramente para que Julia sentasse. E enquanto ela passava pelas poltronas, viu os passageiros meio desnorteados, como se dissessem: "Nós não vamos sobreviver". No entanto, ela só tomou conhecimento do que estava acontecendo quando sentou na poltrona e uma jovem que estava ao seu lado lhe informou que o avião tinha sido atingido por um raio. A garota se chamava Mary. Ela era de uma pequena cidade do Texas e tinha ganhado uma viagem à Inglaterra numa feira de geografia da escola. Esta era apenas a segunda vez que a jovem viajava de avião. Julia ficou apreensiva e, como boa observadora, começou a analisar o comportamento dos passageiros e tudo em sua volta. Percebeu que ao lado da garota, na poltrona da janela, estava um executivo que deixou seu notebook de lado e se levantou para saber o que havia de errado. Isso deixou Julia apavorada, pois geralmente os executivos se mostram confiantes. No entanto, ver ele deixar o seu trabalho de lado e ir ver o que está acontecendo é porque a situação é grave. Neste momento, o piloto se pronunciou. Julia estava tão nervosa que não conseguia ouvir tudo claramente. Apenas o final em que ele dizia: "Pouso de emergência, Nova Orleans". Depois foi a vez da comissária lembrar aos passageiros dos procedimentos de segurança. Em seguida, o avião começou a avançar como uma montanha-russa,
pelas nuvens da tempestade. Júlia já estava quase desmaiando quando olhou ao lado e viu o rosto de Mary. Então respirou fundo, tentando se recompor. Segurou a mão da jovem e lhe disse palavras para animá-la. Imagine que história você vai contar quando chegar em casa. Depois disso aqui, sairemos mais fortes. Nem ela mesma sabia de onde tinha tirado forças para animar uma pessoa naquela hora. Talvez tenha sido da outra mão cheia de anéis que a segurava firmemente. Uma jovem elegante também confortava Júlia. A mulher parecia uma executiva e estava sentada do outro lado do corredor. Provavelmente tenha sentido a aflição da escritora. A jovem elegante acabou admitindo algo. Na verdade, os problemas que eu trouxe comigo para o avião agora não parecem tão grandes. Rebeca era o nome da executiva que tinha um sotaque do sul, perfume doce e um aperto de mão tão forte que Júlia pensou que, se sobrevivesse ao desastre, teria apenas algumas fraturas na mão por causa do carinho dela. Rebeca ficou realmente preocupada com a aflição da escritora e sempre lhe perguntava se estava bem. Foram aproximadamente 20 minutos naquela situação desesperadora. Ninguém gritou enquanto o avião descia aos trancos e barrancos. Apenas ouvia-se palavras tranquilizadoras em todo o canto. Por fim, o avião conseguiu pousar em segurança. E os funcionários da companhia aérea já esperavam os passageiros com o objetivo de transferi-los para voos alternativos. No entanto, os passageiros, ainda muito fragilizados com o que acabaram de passar, preferiram permanecer juntos por mais alguns minutos. Eles conversaram sobre a vida e passaram a comentar que cada instante é um presente de Deus, por mais difícil que a vida seja, por mais problemas que eles tenham. O mais importante é que todos estavam vivos para a vida que segue. Alguns se abraçaram, outros deixaram cair algumas lágrimas. Uma senhora chegou a oferecer bombons suíços, que ainda estavam embalados e amarrados com um lindo laço. Provavelmente seria para presentear uma pessoa especial, mas neste momento, cada vida que estava ali também era muito importante. A elegante Rebeca ofereceu seu celular para alguém que quisesse falar com algum familiar. E Júlia lembrou dos momentos em que esteve distante do seu marido e que o deixou em casa insatisfeito com a sua ausência. Ela acabou ligando para ele e avisou o que havia acontecido, e disse que estava bem e que em breve estaria de volta. Mas chegou um momento em que o nome de Júlia foi chamado para embarcar em outro avião. Foi quando ela se segurou para não chorar, pois havia chegado a hora dela se separar das pessoas cujas vidas haviam tocado a dela de forma tão intensa e breve. Aquelas pessoas ficarão sempre na memória de Júlia. Cada uma delas seguiria sua vida distante uma das outras. O reencontro talvez seja algo difícil de acontecer. Talvez nunca aconteça. Júlia se sente muito agradecida por todos os gestos de generosidade que presenciou e recebeu. Ela diz que tem uma dívida com aquelas pessoas e gostaria de pagá-la. No entanto, ao lembrar da mão de Rebeca segurando a sua e a dela segurando a de Mary, ela toma uma conclusão importante, que o que conta não é retribuir a gentileza, mas passá-la adiante.